A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, amigos do nosso podcast A Bíblia em um ano. Hoje é o dia 41 da nossa leitura. E neste dia leremos os capítulos 10 e 11 do livro de Êxodo, capítulo 8 do Levítico e o Salmo 17. Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vai até o faraó, pois eu endureci o seu coração, bem como o dos seus servos, a fim de mostrar no meio deles os meus sinais. Assim poderás contar a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais eu fiz no meio deles, e sabereis que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram até o faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás dobrar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para servir-me. Se te recusares a deixar o meu povo ir, trarei amanhã gafanhotos para teu território, e encobrirão toda a vista da terra, a ponto de não mais se enxergar a terra. Comerão o restante que escapou do granizo, devorarão todas as árvores que crescem nos vossos campos. Encherão tuas casas, as casas dos teus servos, e todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os pais de vossos pais, desde que apareceram sobre este solo até hoje. E Moisés deu as costas ao faraó e saiu de sua presença. Os servos do faraó disseram-lhe: Até quando este homem continuará sendo uma desgraça para nós? Deixa essa gente ir para servir ao Senhor seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está perecendo? Moisés e Arão foram então novamente chamados à presença do faraó, que lhes disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus. Mas quem são exatamente os que irão ir? Moisés respondeu: Iremos nós, com nossos jovens e nossos velhos, com nossos filhos e nossas filhas, com nossos rebanhos e nosso gado, pois temos festa do Senhor. E o faraó respondeu: Nem o Senhor está convosco, nem eu vos deixarei ir com vossos filhos. Vede, a maldade se lê nas vossas caras. Não será assim. Ide somente vós, os varões, e servi ao Senhor, pois foi isso que pedistes. E assim foram expulsos da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos se espalhem sobre a terra do Egito e devorem toda a vegetação da terra, tudo o que o granizo deixou. Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar o vento do oriente sobre a terra,
durante todo o dia e toda a noite. Chegou a manhã, e o vento do oriente trouxe os gafanhotos. Os gafanhotos se espalharam sobre todo o Egito, pousaram sobre todo o território do Egito. Tanto gafanhoto assim nunca houve antes, nem haverá depois. Encobriram toda a vista da terra a ponto de a terra escurecer. Devoraram toda a vegetação da terra, todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado. Não ficou nada de verde nas árvores e nas plantações em toda a terra do Egito. Então o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, por favor, perdoai ainda esta vez o meu pecado, e suplicai ao Senhor vosso Deus, para que afaste de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor mudou a direção do vento, que com grande força começou a soprar do ocidente, arrastando os gafanhotos e lançando-os ao Mar Vermelho. Não restou nenhum gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, fez obstinar-se o coração do faraó, que não deixou ir os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, e venham sobre a terra do Egito trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, durante 3 dias. Um não podia ver o outro, e durante 3 dias ninguém se moveu do lugar onde estava. Para todos os israelitas, porém, havia luz no lugar onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, mas que fiquem aqui somente vossos rebanhos e vosso gado. As crianças podem ir convosco. Moisés respondeu: Tu deves entregar-nos vítimas para os sacrifícios e holocaustos que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado terá de ir conosco, sem que fique animal nenhum, pois precisamos separar parte dele para servir ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não chegarmos lá, nem sabemos o que devemos oferecer ao Senhor. Mas o Senhor fez obstinar-se o coração do faraó, o qual se negou a deixá-los ir. O faraó disse a Moisés: Afasta-te de mim e guarda-te de tornar a ver a minha face. No dia em que vires minha face, morrerás. Moisés respondeu: Disseste bem, não tornarei ver a tua face. O Senhor disse a Moisés: Farei vir mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito, e então ele vos deixará ir. E quando vos deixar ir, será para vos expulsar de vez. Dize ao povo que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que o povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. O próprio Moisés era um homem muito estimado na terra do Egito, tanto pelos servos do faraó como pelo povo. Moisés disse: Assim fala o Senhor: À meia-noite sairei por entre os egípcios, e morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, o que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que gira no moinho, e todo o primogênito do gado. Então se ouvirá em toda a terra do Egito tamanho clamor como nunca houve e nunca mais se repetirá. Quanto aos israelitas, porém, desde as pessoas até os animais, nem mesmo um cão latirá, para que saibais que maravilhosa distinção o Senhor fez entre o Egito e Israel. Então descerão até mim todos esses teus servos e se prostrarão diante de mim, dizendo: Sai, tu e todo o povo que te segue. Só então eu sairei. E fervendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor havia dito a Moisés: O faraó não vos ouvirá, e por isso se multiplicarão os meus prodígios na terra do Egito. E embora Moisés e Arão realizassem todos esses prodígios diante do faraó, o Senhor fez obstinar-se o coração do faraó, que não deixou ir embora de sua terra os israelitas. Levítico capítulo 8. O Senhor falou a Moisés: Toma contigo a Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o bezerro para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto dos pães sem fermento, e reúne toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor havia ordenado, e a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Então Moisés anunciou à comunidade: Isto é o que o Senhor ordena que se faça. E fez aproximar-se a Arão com seus filhos, e lavou-os com água. Ele vestiu a Arão com a túnica de linho, cingiu-lhe o cinto, revestiu-o com o manto, colocou-lhe o efode
e cingiu-o com o cinto, ornado do efode, prendendo-o. Pôs-lhe o peitoral, no qual inseriu o urim e o tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, na qual fixou, na frente, a lâmina de ouro, o diadema sagrado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois, Moisés tomou um pouco do óleo da unção, ungiu a morada, consagrando-a com tudo o que nela havia. Aspergiu com o óleo 7 vezes o altar e o ungiu, com todos os seus utensílios, bem como a bacia e seu suporte, consagrando-os. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu, consagrando-o. Depois Moisés mandou aproximarem-se os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas de linho, cingiu-lhes os cintos e lhes pôs os turbantes, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Mandou então trazer o bezerro da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do bezerro. Então Moisés o imolou, e pegando o sangue, com o dedo untou em redor as pontas do altar, purificando-o. Derramou o sangue ao pé do altar e o consagrou, fazendo a expiação sobre ele. Moisés pegou toda a gordura que envolve as vísceras, o lobo do fígado e os 2 rins com a sua gordura, e queimou tudo sobre o altar. E queimou o bezerro com pele, carne e excrementos no fogo fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Mandou trazer o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos lhe puseram as mãos sobre a cabeça. Moisés o imolou e derramou o sangue sobre o altar em redor. Cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Então lavou com água as vísceras e as patas, e assim queimou o carneiro inteiro sobre o altar. Era holocausto, oferta queimada de suave odor para o Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Mandou trazer o segundo carneiro, o carneiro da investidura, e Arão e seus filhos lhe puseram as mãos sobre a cabeça. Moisés o imolou, pegou um pouco do sangue e o aplicou na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Mandou que os filhos de Arão se aproximassem. Aplicou-lhes um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito, e aspergiu o resto do sangue em redor sobre o altar. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lobo do fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Do cesto dos pães sem fermento, posto diante do Senhor, tomou um bolo sem fermento, um bolo amassado com azeite e uma bolacha, e colocou tudo sobre as partes gordurosas e sobre a coxa direita. Pôs tudo isso nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e Arão o apresentou em oferta movida diante do Senhor. Depois, tomou tudo nas mãos deles e queimou no altar, sobre o holocausto. Era a investidura, oferta queimada de suave odor para o Senhor. Depois Moisés pegou o peito do carneiro e o apresentou em oferta movida diante do Senhor. Era a porção do carneiro da investidura que cabia a Moisés, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés pegou então um pouco do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, aspergiu a Arão e suas vestes, bem como os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou a Arão e suas vestes, e os filhos de Arão e suas vestes. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozinhai a carne à entrada da tenda do encontro. Ali mesmo a comereis, com o pão que está na cesta das ofertas da investidura, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos a comerão. O que restar da carne e do pão queimareis no fogo. Durante 7 dias não saireis da entrada da tenda do encontro, até se completarem os dias da vossa investidura, pois vossa investidura requererá 7 dias. Assim como se fez hoje, o Senhor ordenou que fosse feita a expiação por vós. Durante 7 dias, dia e noite, ficareis à entrada da tenda do encontro, e guardareis o que o Senhor mandou, para não morrerdes. Assim é que me foi ordenado, e Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes havia ordenado por meio de Moisés. Salmo 17. Oração de Davi. Escuta, Senhor, minha justa causa, atende à minha súplica.
Presta ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Venha de tua face a minha sentença, teus olhos vejam o que é reto. Examina meu coração, sonda-o de noite. Prova-me no fogo, e em mim não encontrarás iniquidade. Minha boca não transgrediu, como procede essa gente. Por causa das palavras dos teus lábios, guardei-me dos caminhos do violento. Conserva meus passos nas tuas veredas, para que meus pés não se desviem. Clamei a ti, porque tu me ouves, ó Deus. Inclina para mim o teu ouvido e escuta minhas palavras. Mostra a maravilha das tuas misericórdias. Tu, que salvas dos rebeldes, os que se refugiam à tua direita. Guarda-me como a pupila do teu olho. Protege-me à sombra de tuas asas, diante dos ímpios que me oprimem. Meus inimigos cercaram-me com furor, fecharam seu coração. Sua boca fala com arrogância. Avançando, agora me cercam, fixando os olhos em mim para me derrubar. Sua aparência é a de um leão, pronto para a presa, como o leão novo agachado no esconderijo. Levanta-te, Senhor, vem antes dele, abate-o. Com tua espada livra minha alma do ímpio, dos mortais, com a tua mão, Senhor. Dos mortais, cuja parte termina nesta vida. Sacia com os teus bens o ventre deles. Saciem-se também os filhos e deixem as sobras a seus pequeninos. Eu, porém, com a minha justiça verei a tua face, e ao despertar me saciarei com a tua presença. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E nós continuamos a nossa reflexão sobre o livro do Êxodo, e hoje foi lido para nós o capítulo 10 e 11. E nestes dois capítulos, nós novamente podemos ver a obstinação do faraó. Se nós entendermos um pouquinho como que o faraó tinha sua autoimagem, ele na verdade considerava-se um deus sobre a terra. E para o seu povo ele era considerado Deus. E claro que não era fácil para ele admitir um outro Deus mais forte. É interessante quando nós olhamos nesse ponto de vista humano para esta figura. E daí entendemos um pouquinho, compreendemos um pouquinho melhor essa obstinação no orgulho, na soberba, essa obstinação no poder. E claro que isso permite com que Deus, Yahvé, verdadeiramente manifeste que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, através de tantos sinais que Ele realiza, justamente controlando a natureza. São sinais fantásticos, sinais grandiosos e que justamente mostram o domínio que Ele tem, tanto sobre os animais, sobre as forças da natureza, sobre a vida e a morte. E assim, o maior sinal que houve da parte de Deus para nós é Jesus Cristo. Este é o maior sinal. Depois deste, mais nenhum o supera, porque é a presença do próprio Deus entre nós. Aqui sim é um Deus que tem a sua natureza divina e humana juntas em uma única pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. O grande sinal da presença de Deus, da manifestação de Deus no mundo. Evidentemente, quando nós olhamos o Antigo Testamento, percebemos esta ação de Deus nesses elementos. E a partir do Novo Testamento, percebemos a ação de Deus sempre em Jesus Cristo. E esse Cristo que continua agindo hoje, de modo muito especial, nos Santíssimos Sacramentos, nos santos sinais que Ele nos deixou da sua presença no mundo. E um grande sinal que Ele deixou é justamente a sua Igreja. Que nós, como parte da Igreja, como batizados que somos, possamos ser sinais da manifestação de Deus no mundo. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo,
o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!